Esse é mais um momento para explicação da palavra de Deus. A pergunta que foi formulada: o que significa a transfiguração de Jesus naquele monte? Isso está no texto de Mateus e Marcos e Lucas. Vamos ver o texto de Mateus, capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 8. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom estarmos aqui. Que queres? Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em que me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo os discípulos, caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhe Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. A transfiguração é um momento ímpar na vida do nosso Salvador. Jesus tinha 2 naturezas, natureza humana e natureza divina. Os apóstolos conviveram com Jesus durante muitos anos, conviveram com Jesus com natureza humana. Jesus, ele passou por momentos de tristeza, alegria, ele teve fome, ele teve sede. Como natureza humana, todos conheciam Jesus. Mas Jesus começa a falar, já próximo, chegado aquele momento em que ele voluntariamente ia se entregar para morrer em nosso favor, ele leva aqueles seus discípulos mais próximos, que era Pedro, Tiago e João, ao monte Hermon. E lá ele se transfigurou. O que é que quer dizer a transfiguração de Jesus? A transfiguração de Jesus é a parte da glorificação de Jesus. Ali Jesus está mostrando a sua natureza divina. Ele era Deus. O seu rosto resplandecia, ele era como a luz do sol, era como a luz do sol, e suas vestes tornaram-se brancas como a luz. É assim que nós vamos ver Jesus lá no céu, o Jesus glorificado. Então temos que Elias e Moisés aparecem conversando com Jesus. Então aí também é uma conotação que haverá a ressurreição dos mortos, porque Moisés morreu e foi enterrado. Elias não passou pela morte, ele foi trasladado. E aí é mais um motivo para dizer que não há a reencarnação. Porque se houvesse reencarnação, quem estava com Jesus não era Elias, era a reencarnação, era João Batista. Então, mais um motivo que aqueles espiritualistas alegam que João Batista era o Elias reencarnado. É mais um motivo. Então, Jesus ali revela a sua verdadeira glória. Ele é o Filho de Deus, cheio de glória e autoridade. E ele revela o seu lado divino na transfiguração. É um sinal que ele iria ressuscitar.
Jesus ele começa falando para os apóstolos que ele morreria e ressuscitaria no terceiro dia. Mas enquanto Jesus não ressuscitou, não havia aquela credibilidade de forma centralizada naquilo que eles acreditavam, que o Mestre iria morrer. Jesus era o Salvador do mundo. Mas Jesus, a sua ressurreição seria eterna e para sempre. Jesus reina lá na glória, hoje junto com o Pai. E ele ressuscitou no corpo glorificado. É esse corpo glorificado que ele mostra para aqueles 3 apóstolos, para que eles saibam que Jesus tinha também, que ele era Deus e tinha natureza divina. Nós, quando um dia aqueles que tiverem a salvação eterna, também ressuscitarão num corpo glorificado. Não tem sangue, não tem carne, seremos como os anjos lá no céu. Então, a glorificação, ela revela a glória do nosso Deus. Mas também, ela também mostra a autoridade de Jesus. Quando aparece o profeta Elias e Moisés, Elias apresentava os profetas e Moisés a lei. Então Jesus mostra que ele tem autoridade sobre a lei e sobre os profetas. Jesus é muito maior do que a lei e que os profetas. E aqui a salvação se dá pela fé em Jesus. A lei servia diário para chegar até Jesus. Então, em resumo, a glorificação de Jesus, ele está mostrando o seu lado divino. Todos conheciam Jesus, natureza humana. Agora Jesus mostra no Monte Hermon a sua natureza divina, para que todos entendam que Jesus é natureza 100% homem e 100% Deus. Que Deus nos abençoe.